Pelo que você é grato? Uma vez eu ouvi a seguinte frase: e se você tivesse acordado hoje apenas com o que agradeceu ontem? Hoje é sexta-feira e geralmente sexta-feira eu gosto de trazer um tema mais leve, ainda mais hoje que está no meio de um feriadão. Então eu quero trazer para vocês o que a gratidão faz no nosso organismo, na bioquímica do cérebro mesmo. Como que a gratidão atua em nós e o que a gente pode fazer para exercitar mesmo quando a vida está difícil. Aliás, quando a vida está difícil, aí que a gente precisa exercitar mesmo. E de verdade, assim, exercitar até que seja real. Porque essa é uma das mais poderosas chaves para mudar a sua realidade para uma realidade mais próspera, mais leve, mais saudável. Então, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafaela Valente, eu sou mentora, terapeuta e hoje eu quero falar com vocês sobre gratidão. Primeiro, a gente precisa compreender os tipos de gratidão. Quais são o que é, de fato, a gratidão? O que é isso, né? E como exercitar a gratidão. Como que a gente cultiva isso? Primeiro a gente precisa compreender o que é. O que é a gratidão? A gratidão, ela é uma emoção, um sentimento, mas ela é mais até do que isso. Ela é uma forma de agir. A verdadeira gratidão, a gratidão que faz milagres na nossa vida, é uma gratidão que a gente adota ela como um estilo de vida. Mas no final eu vou entrar mais nisso. Então, a gratidão, ela é uma emoção, ela é um sentimento, mas também uma forma de agir. Quando a gente especifica, qualifica, digamos assim, a gratidão, tem uma gratidão que é uma gratidão que virou um protocolo social, né? É um obrigado que a pessoa fala ali por educação, né? Protocolo social mesmo. E hoje em dia ainda tem, assim, virou meio que moda, né? Ai, gratidão, gratidão. Mas muitas das pessoas que falam gratidão, gratidão o tempo todo, não tem gratidão sincera, verdadeira. Então precisa ficar muito atento para não ficar se sabotando, achando que ficar falando gratidão, gratidão, você está sendo grato de verdade. Essa gratidão, ela não tem efeito, não. Ela é só um protocolo social, nada mais que isso. Essa não tem o menor efeito. Aí tem uma segunda gratidão. A segunda gratidão é o que a gente chama de gratidão passiva. O que é essa gratidão passiva? Ela é gostosa de sentir, mas ela também não tem esse poder todo, não. Que é aquela gratidão pontual. Por exemplo, você conseguiu finalmente comprar aquele carro que você tanto queria. Aí naquele dia você está super feliz e você sente aquela gratidão. Conseguiu passar no concurso e fazer uma boa prova. E aí você também sente aquela gratidão. Enfim, estava fazendo uma viagem, ganhou algum presente. Essa gratidão é uma gratidão passiva. Acontece algo e você sente a gratidão. Tá? Então tem a primeira forma de gratidão, que é essa gratidão enquanto um protocolo social. Aí tem a outra forma de gratidão, que é essa gratidão passiva, de quando você conquista algo pontual. Aí sim vem a última gratidão. Essa eu vou deixar mais pro final. O que a gratidão faz no nosso organismo? Por que é tão importante cultivar a gratidão? E tudo isso, gente, não sou eu que acho, tá? Isso é ciência, isso é comprovado, com estudos cada vez mais precisos, assim, esmiuçados do que ela faz no nosso cérebro. Então, quando a gente sente gratidão verdadeira, ela melhora a produção e a absorção de neurônios no nosso cérebro. Dopamina, serotonina, noradrenalina, a ocitocina,
a endorfina, e ao mesmo tempo ela diminui o hormônio do estresse, que é o cortisol. Quando você cultiva a gratidão, você melhora os hormônios bons e você diminui o hormônio do estresse, que é o cortisol. Só isso a gente já ganha muito. Ela regula o sono. Quando você está se sentindo grata, o seu sono fica melhor, você fica menos ansioso, você passa a se sentir mais motivado, mais feliz, mais bem com a vida, e consequentemente isso já vai trazendo um monte de coisas boas. Isso por si só, essa vibração positiva, ela por si só já melhora muito. Empatia, você passa a ter mais empatia pelo outro. O que mais? Ela regula as nossas emoções, ela traz mais equilíbrio, ela traz mais prazer. Olha quantos benefícios de exercitar a gratidão. Ela melhora as relações. Uma coisa super interessante, ela melhora a capacidade de você viver e sentir o amor romântico. Eu sou super romântica, né? Eu adoro um amor romântico. E ela faz com que você fique mais propício, digamos assim, a sentir um amor romântico, a viver e a sentir um amor romântico. Ela melhora as suas relações de forma geral. São inúmeras as doenças. Ela te protege de doenças. Ela melhora o sistema imunológico. Nossa, eu poderia ficar aqui listando mais um monte de coisas. Isso é só o que está vindo fácil aqui na minha cabeça. Percebem? O tanto de coisa boa. Só que eu sei que quando a gente está enfrentando um momento difícil, e eu sei mesmo o quanto é difícil ser grato. Quando a gente fica se sentindo vítima, achando que o mundo nos deve alguma coisa, se vitimizando, né? Quando a gente está com muita mágoa no coração, é difícil. Quando a gente tem algum problema com a nossa história, quando a gente tem uma dor muito profunda com a nossa história de vida. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa de primeira vez. Nossa, e veio até de encontro com o Reels que eu postei, acho que não sei se foi hoje ou ontem, não lembro agora. Eu postei um Reels, né, que é um trechinho de uma live minha, onde alguém perguntou se o fato de não amar a mãe traria prejuízos, problema para ela na vida. E eu pensei, bom, esse Reels vai até gerar uma polêmica, né, mas vamos lá. Não. O ideal é que a gente sinta amor pela nossa mãe, mas tem casos que seria romantizar demais, pedir para a pessoa amar a própria mãe. O que é preciso exercitar lá na postura interna é aceitar, respeitar e agradecer pela vida. E isso é fundamental para você ser feliz. Fundamental. Agora, se você não gosta e não quer conviver, você tem esse direito. Hoje mesmo, nesse caso que eu atendi, nem vale a pena comentar as crueldades que acontecia, mas era um espancamento mesmo. Não vou entrar em detalhes descrevendo o tipo, mas era muita crueldade. Então, uma criança que vivencia aquilo e depois na vida adulta chega uma hora que ela decide seguir. Mas olha que até ela decidir seguir, nesse caso que eu estou citando, ela, inclusive, vivenciou durante muito tempo uma dependência emocional com essa mãe. Ela ainda ficava ali numa dinâmica e ela fez muito por essa mãe. Financeiramente ajudou muito, esteve muito ali. Só que aí ela não está conseguindo se desprender da dor. Então agora ela está decidindo realmente cortar o cordão umbilical, curar dessa dependência emocional que ela tem com a mãe e se liberar, para que ela consiga sair desse lugar de dor. A dor dela é tanta que ela está com dificuldade de engravidar, por exemplo. E isso é muito comum, tá? Mulheres que têm dificuldade de engravidar, é muito comum ter uma crítica, uma dor, mais do que uma crítica, ter uma dor muito profunda em relação à história com a mãe. É bem comum. Inclusive é uma área que eu ajudo bastante, tá? Eu já
acompanhei muitas mulheres em processo de fertilização, né, de tratamentos. Mas enfim, voltando para cá. Então, é muito difícil para uma pessoa dessa amar verdadeiramente aquela mãe. Seria romantizar demais. Se ela conseguir, maravilha, é o ideal, né? Que a gente sinta amor. É isso que a gente espera. Mas nem sempre é possível, tá? E aí, voltando aqui para a gratidão. Então, vejam o tanto de coisas que a gratidão melhora. E quando está numa fase difícil, é muito complicado sentir gratidão. Eu já comentei isso com vocês em live, quando eu estava no meu fundo do poço, quando eu comecei a exercitar a gratidão, que eu fui buscando recursos, né? Eu fui buscando aprofundar no conhecimento para me tirar daquele lugar, né? Porque eu falava, poxa, eu trabalho com isso. Se eu não der conta de me tirar desse lugar que eu tô, eu posso rasgar meus diplomas e buscar outra profissão. Então eu me peguei assim, para mim era uma questão de honra até me tirar daquele lugar. Então eu comecei a mergulhar profundamente nos estudos. E um dos estudos que mais fez diferença para me tirar daquele lugar foi a frequência vibracional, o que a gente vibra, o que sente aqui no nosso coração. E aí eu comecei na época a exercitar a gratidão. Juro para vocês, a gratidão ela descia quadrada. Quadrada. Era um exercício mesmo. E uma das frases que me ajudou muito foi a frase que eu abri a live falando dela, né? E se você tivesse acordado amanhã, e se você tivesse acordado hoje apenas com aquilo que você agradeceu ontem? Eu não teria acordado nem viva. Eu teria acordado sem nada, sem meu filho, não teria acordado com vida, não teria acordado com saúde, não teria acordado com nada, porque eu só me vitimizava, eu só reclamava. Eu não conseguia ver, dava muita dor, muita dor. E embora seja leve, eu tô vendo muitas pessoas aqui falando, né, que também vivenciaram essa questão de espancamento na infância, de crueldades aí na infância. Tem pessoas também que estão sofrendo muito com depressão, que estão numa fase muito difícil. Hoje teve um outro atendimento que eu fiz também, que a pessoa está numa depressão assim crônica já de anos e anos. E aí eu fui pedir, né, assim, fui investigando o que poderia ser a raiz, porque nos primeiros contatos que eu tenho, principalmente no primeiro, né, na primeira sessão, eu sempre vou procurar trazer um alívio rápido para a pessoa, já ter ali um alento, né, um conforto, e vou buscar a raiz o mais rápido possível, porque uma vez que eu já identifico a raiz, aí fica fácil o restante. Então ali eu fui investigando com ela a raiz dessa depressão, porque ela está no momento que a vida dela está tudo muito bom, só que ela não tem alegria de viver. Ela sente um vazio, uma dor, uma solidão e uma tristeza profundos. E aí, investigando ali com ela não está conseguindo ter gratidão. Ela está presa numa dor lá do passado. Ela está presa numa história onde para ela, assim, é difícil perdoar o outro, mas está sendo mais difícil ela se perdoar, de ter se permitido vivenciar aquela situação durante tanto tempo. Então, para uma pessoa que está num momento difícil assim, é difícil, eu sei que é difícil, mas é necessário, se você quiser sair desse lugar e mudar a sua vida. É preciso, tá? E nem que seja exercitando como eu comecei a exercitar lá atrás. Desce quadrado. Eu falava, obrigada. Assim, mas na verdade, a hora que eu via que o dia estava clareando, nossa, dormindo ainda, a hora que eu via que o dia estava clareando, era um terror para mim. Nessa época, inclusive, eu tomei remédio por um tempo para dormir. Nossa, eu só esperava dar assim, 9h30, botar meu filho para ir dormir, para eu tomar meu comprimidinho na época. Era a melhor hora do dia, era a hora que eu colocava lá o Alprazolam na boca e apagava. E a pior hora era que eu via que o dia estava amanhecendo. Falava, mais um dia. É muito difícil, mas é preciso. É preciso, é necessário, é urgente, precisa. E aí você começa a exercitar. Então, um exercício que você pode fazer na hora de dormir, que inclusive vai ajudar consideravelmente você já ir criando uma realidade melhor, você ter um sono melhor. Ao deitar,
não só ali fazer a sua oração, ter aquele momento de conexão com o sagrado, mas para um pouquinho e exercita a gratidão. Eu estou falando sério sobre exercitar a gratidão, tá? É sério. Quando você tá na cama, por exemplo, um pouquinho antes de dormir, ao invés de você ficar pensando em problemas, você fica... Tá, Flávia, vou aguardar o pessoal responder a sua pergunta aí. Se o som tá ok para a maioria de vocês. Exercitar mesmo. Como que a gente exercita? Então, por exemplo, na hora de dormir. Isso é hábito, tá? Isso a gente treina. A gente treina e se habitua. A gente exercita. Deitou. Quando a gente deita, se o seu dia foi maravilhoso, mas teve uma coisa que deu errado, obrigada, gente. A hora que você deita, o que vai vir na sua mente? Todo o resto que deu certo? Não. A hora que a gente deita, o que vem na mente é aquela única coisa que deu errado. Todo o resto você deleta. Não é assim? Então, ao invés de você deitar e ficar ruminando o pensamento, sabe o que é ruminar? Já viu vaca no pasto? Eu fui criada indo pra roça, né? Então, eu sempre lembro de coisa no pasto. Vaca no pasto, que ela bota lá o capim e fica lá, aquele movimento que horroroso, né? Não vou ficar fazendo aqui, até tentei, mas que ela fica lá, pega o capim e fica lá ruminando aquele capim até que vira uma pasta e ela engole. Isso é o que você faz com os pensamentos negativos, você fica ruminando aqui na mente, você fica ruminando. E aí isso te gera mais ansiedade, mais angústia, baixa sua autoestima, te deixa mais inseguro, né? Ao invés de ficar ruminando... esqueci, deixa eu colocar aqui meu arroba pra vocês. Aproveitar que eu lembrei. Calma aí. Ups. É remoendo, né? Só que o termo que a gente usa na neurociência é ruminando mesmo. Ruminação emocional. Então, quando você fica ali remoendo, né? Ruminando aqueles pensamentos negativos, vocês não têm ideia do estrago que você está fazendo para a sua vida. A hora do nosso sono, ela é muito mais importante do que um mero descanso. Vocês não têm ideia do quanto é importante. Muito importante. Inclusive para criar a sua realidade. Então é péssimo você dormir pensando em problema. Péssimo. Você está co-criando mais daquela realidade. Tá? Porque aquilo que você leva para o sono, o que fica na sua mente, mais ou menos nos últimos minutos antes de pegar no sono, aquilo vai ficando gravado com muita força no seu inconsciente. E o seu inconsciente, ele é robotizado, ele vai só reproduzir o que está ali. Então, como que é o exercício? Você vai deitar e vai ficar ali, uns 5 minutinhos já ajuda, tá? Lembrando de coisas boas, momentos da sua vida onde você se sentiu muito grato. Quando foi que você sentiu muita alegria? Muita gratidão. Vai trazendo pessoas para sua memória, por quem você é muito grato. E vai buscando memórias boas, memórias de gratidão, memórias de alegria. E fica ali uns 5 minutinhos fazendo esse exercício. Imediatamente você muda a bioquímica do seu cérebro. E isso é treino, isso a gente desenvolve, isso a gente exercita até que se torne um hábito. Se você começar a fazer isso, você já vai sentir muita diferença na sua vida, no seu dia a dia. Ontem eu atendi uma moça, ela mora na Inglaterra já há uns mais de 10 anos. E ela também teve uma história de vida muito difícil, inclusive com a mãe, né? Eu atendi ela uma única vez. Ela veio para uma constelação familiar há uns 10 dias. E aí ontem ela marcou uma consulta.
E ela estava assim, encantada. Ela falou, nossa, eu nunca imaginei que conversar com uma profissional, uma psicóloga, pudesse me trazer tanto resultado com um atendimento. Eu fiz mágica? Claro que não. Mas ela colocou em prática tudo que eu orientei. E uma das coisas, inclusive, era exercitar essa gratidão, né? E, enfim, de tudo, ela colocou tudo muito em prática. E é uma delícia quando eu atendo quem coloca em prática, porque o resultado é muito rápido, não precisa ser lento. Você não precisa ficar anos e anos fazendo terapia. Dependendo da linha, não. Na linha que eu trabalho hoje em dia, não. Mas você tem que praticar, porque mágica eu não faço. Ainda não cheguei nesse estágio aí de fazer mágica assim, não. Né? Então, a gente agradece. E uma das coisas que essa moça de ontem mais falou, ela falou, nossa, eu não sabia que prestar atenção e agradecer na hora de dormir, agradecer na hora de acordar, pudesse fazer tanta diferença. E faz muita diferença. Muita diferença. Então, outra maneira de você exercitar a gratidão é criar o hábito de escrever. Até o Robson Amushi, que é o fundador aqui do Resiliência, né, um colega de profissão e de equipe, um amigo muito querido, ele tem um livrinho que é praticamente em branco, né? Tem a mensagem diária ali, mas ele vem uma parte em branco que é pra gente exercitar a gratidão diariamente. Mas eu recomendo que comprem o livrinho dele, é super gostoso, super bacana. Mas enquanto isso, você pode escolher um pote, por exemplo, bonito, tipo uma bombonière, deixa num cantinho da sua sala, deixa lá um bloquinho, tudo coisa baratinha que você compra na papelaria, deixa lá um bloquinho assim de papel com uma canetinha do lado, exercita esse hábito na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E é contagiante, vai mudando todo o clima. Se você leva, por exemplo, o ambiente de trabalho, e aí todo mundo ali da sua repartição, né, do seu departamento ali, começa a exercitar, né, fala, vê lá o poste, fala, muda o clima, muda o resultado, muda a produtividade. A mesma coisa em casa. Então tem maneiras, escrevam, tragam para a memória, agradeçam. Ah, que bacana, tem umas pessoas aqui que disseram que fazem o pote. Então, voltando lá nas gratidões, né? Nos 3 tipos de gratidão. A gente classifica a primeira, que é o protocolo, esse protocolo social, né? Fala, obrigado, gratidão. E agora tem um que eu sou implicadíssima, que é o gratiluz. Nossa, morro de preguiça desse gratiluz. Mas tá, tem a galera aí do gratiluz. Ok, né? Eu que tenho preguiça, tá tudo bem. Então tem essa primeira gratidão, que é esse protocolo social, que é muito da boca para fora, né? A segunda gratidão, que é uma gratidão passiva, pontual, diante de algo que você realiza, conquista, e aí você sente aquela gratidão na hora. Inclusive, nessa gratidão passiva, de quando você conquista algo, é perigosíssimo você fazer promessas, tá? Não façam promessas nesse momento da gratidão passiva, porque tem grandes chances de ser só uma euforia do momento, ok? E a terceira gratidão, essa sim traz todos esses benefícios que eu citei. Essa melhora a sua vida, diminui a ansiedade, diminui o cortisol, melhora a bioquímica do cérebro, do bem-estar, do prazer, te deixa com mais tranquilidade, com mais confiança, melhora suas relações, te deixa mais propício a relações românticas, né, ao amor romântico, a viver e a atrair, a sentir, empatia, motivação, são muitos benefícios. Melhora a sua saúde, melhora o seu sistema imunológico. Essa gratidão é a gratidão ativa. Vocês que já me seguem há mais tempo aqui no meu pessoal, né, e alguns aqui do Resiliência também, que acabam entrando mais pelo Resiliência, já perceberam que eu tenho um estilão meio prático, né? Eu vou direto ao ponto, eu não sou de alisar muito não, porque pra mim já é muito claro que a gente não tem tempo a perder.
Uma das experiências que eu mais agradeço na vida foi trabalhar durante um tempo com pessoas em estágio terminal, preparando pessoas para o morrer. Não é um trabalho fácil, mas foi um trabalho que eu cresci demais e aprendi demais. Ganhei anos, ganhei décadas de vida, de experiência com essas pessoas que eu pude acompanhar. E uma das lições, 2 lições que essas pessoas me deram é que a gente não tem tempo, que o tempo passa muito rápido e que é muito triste chegar na hora da morte arrependido de não ter seguido o próprio coração. É o único arrependimento sincero, real, que eu já vi na hora da morte. Ninguém se arrepende e sofre por nada material. Nunca vi nada material. Tendo perdão que não pediu, tendo amor que não viveu, porque ia contra a família, ia contra um monte de coisa, tem por não ter vivido o que o coração pedia. Isso. Essas 2 lições, de não ter seguido o próprio coração, é um arrependimento assim que, nossa, de ver a dor ali no rosto da pessoa, no olhar da pessoa, é dilacerante. E de que a gente não tem tempo, de que o tempo é uma ilusão. Então, por isso que eu sou tão prática, né? E a gratidão ativa, ela é o quê? Ela se torna um estilo de vida. É um modo de agir. Você muda o seu estilo de vida. Eu só acredito em tudo que é ativo, é ação. Então, qual é a melhor maneira de você agradecer seu pai e a sua mãe? Cuidando muito bem da sua vida. Essa é a melhor maneira de honrar pai e mãe. Qual que é a melhor maneira de você demonstrar para alguém que você é grato? É com as suas atitudes, não é falando gratidão. Pode falar, tá, gente? Pode falar gratidão, não tem nada, né? Tá tudo bem. Cada um fala do jeito que gostar, porque tem pessoas que não gostam do obrigado, acham que dá aquele tom de obrigação. Ok, tá tudo bem. É só uma observação para não ficar no automático só, tá? Nesse protocolo social e ser aquilo vazio, tá? Mas eu só acredito em tudo que é ativo. Eu só acredito na fé ativa. Eu não acredito nessa fé, se Deus quiser, tá na mão de Deus. Deus. Morro assim, chega a dar uma ojeriza desse tipo de fé. Que a pessoa passa o dia inteiro reclamando, o dia inteiro choramingando, o dia inteiro fofocando, falando mal do irmão, do vizinho, da cunhada, da sogra. Mas tá tudo na mão de Deus. Vive na igreja. É só olhar o resultado. Então eu acredito na fé ativa, que é aquela fé que você confia de verdade. Quando a gente confia de verdade, você faz o que tem que ser feito, porque você já confia que vai dar certo. Então uma pessoa que quer passar num concurso, por exemplo, ela confia, a que confia, né, a que tem a fé ativa, ela confia tanto que ela abre mão de todos os rolês ali do momento e enfia a cara no estudo, porque ela confia, ela já entregou para Deus. Essa é a fé ativa. Você já tem tanta certeza que Deus vai realizar aquilo que você já segue fazendo o que tem que ser feito. A mesma coisa a gratidão. A gratidão ativa que você adota enquanto um estilo de vida, essa gratidão sim, faz milagres. E ela a gente exercita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Sou uma pessoa muito grata, porém sofro com muita ingratidão. Isso também a gente vai aprendendo, tá? A parar de esperar tanto assim das pessoas. A gente faz pela gente. Você faz por você. É tão gostoso a gente poder fazer algo por alguém. É tão bom estar no lugar de poder fazer. É muito melhor do que estar no lugar de precisar, né? Quando a gente pode fazer pelo outro. Então, isso também a gente vai exercitando, sabe? De não ficar esperando mais de ninguém. Agora, quando é que geralmente você espera muito do outro? Que o outro reconheça, que o outro retribua, que o outro seja grato? Quando você está presa no padrão da dependência emocional. Porque aí tudo que você faz é esperando algo em troca. Na dependência emocional, o amor não é real, é barganha. Você faz tudo com interesse. É manipulação.
O amor da dependência emocional não é amor, é manipulação, é barganha, é jogo de interesse. Quer você goste ou não goste, é isso que é. Então, quem faz demais e fica depois sofrendo com a ingratidão das pessoas, dá uma examinada. Como é que está o seu nível de dependência emocional? Provavelmente você não está se colocando em primeiro lugar, porque quando você se coloca em primeiro lugar, você consegue ser altruísta de verdade. Aí você dá porque você transborda. Você transborda amor, você transborda alegria, você transborda gratidão. E aí você pode dar, você pode fazer pelo outro. Agora, quando eu tô toda lascada, me faltando um monte de coisa, morrendo de carência, toda endividada, toda doente, toda ansiosa, aí eu vou ficar nesse discursinho de que eu sou boazinha fazendo tudo pra todo mundo? Dependência emocional. E as pessoas vão ser ingratas mesmo, porque a pessoa que fica, eu até falei na live de ontem, a pessoa que fica cuidando, fazendo demais pelo outro no padrão de dependência emocional, com o passar do tempo, as pessoas para as quais ela sempre fazia tudo, com o tempo acham que ela não está fazendo mais do que obrigação, tem que fazer mesmo, não dá valor não. E o dia que não fizer, vão falar muito, do único dia que você não fizer. Que é assim que é. Isso é do ser humano. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu vi que teve uma pergunta aqui no meu pessoal que eu achei ela importante. Calma aí, deixa eu achar. Nossa, subiu muito. Olha só. A pergunta que me fizeram no momento que eu estava ali falando da depressão. Rafa, se possível, cita um ponto que te colocou na depressão e um ponto que te tirou. Eu tive 3 processos depressivos na vida. O primeiro começou ali com 13 para 14 anos, quando eu engordei muito, crise existencial de adolescência mesmo, né? Revolta com coisas da infância, revolta com o sistema. E aí eu fiquei bem rebelde, engordei muito, engordei quase 20 quilos e eu sou baixinha, então os 20 quilos pareciam até bem mais. E fiquei bem deprimida, fiquei bem antissocial, tive bulimia. Então essa primeira foi crise existencial. O que me tirou foi quando eu chutei o balde, segui meu coração e fui pra Bahia. Aí lá eu aprendi, eu dei sentido pra vida e aí foi um emagrecimento de dentro pra fora. Aí lá eu me despertei espiritualmente e desde então eu me sinto conectada com a fonte. A segunda depressão foi por intoxicação de metal pesado. Eu tive uma intoxicação alta de mercúrio, que vem de alimentos de região de garimpo, de peixes de rios de água doce onde teve garimpo, castanhas, agrotóxicos, aquelas obturações de antigamente, aquelas amálgamas, né? Tudo isso intoxica com mercúrio. E eu tive. Então, aí eu fiz o tratamento ortomolecular, desintoxiquei o mercúrio e zerei. A terceira, que foi a mais punk, que foi quando eu fui mesmo pro fundo do poço, quando eu precisei mesmo tomar um antidepressivo, aí sim, essa eu senti pra valer o que é uma depressão. Nossa, é horrível. Só quem já passou sabe. Essa foi separação conjugal, né? Porque quando eu decidi separar do meu marido, pai do meu filho, eu amava muito. Não foi porque o amor acabou, eu amava muito, mas do jeito que estava, enfim, foi o que eu dei conta na época. Então, para mim, foi um luto muito sofrido. Muito sofrido. E tudo que vem, né? Todo o desgaste que vem de uma separação. Que eu não vou entrar em detalhes para não expor. Foi isso que me levou. Em outras palavras, mágoa, ficar presa em histórias do passado, dor, né? A dor, a mágoa, a decepção, a vitimização, tudo isso. O medo de não dar conta e agora como é que vai ser. Enfim, mas foi a dor mesmo do luto da separação que me levou e aí daí em diante minha vida só degringolou, né? Aí eu fui ficando endividada, aí virou um peteco. Eu adoeci em todos os níveis. Até
Briguei com o cara lá de cima também. Falei, opa, palhaçada. Eu era desaforadinha com ele nessa época. Se eu que tô apanhando ainda por criação minha, se eu que tô cocriando essa realidade, então, pelo amor de Deus, me mostra onde que eu tô errando, que eu não aguento mais tanta paulada. Porque o que eu percebi que eu já tava errando, eu já tinha melhorado, né? Eu já tinha arrumado ali. Mas as pauladas continuavam vindo. E aí eu percebi com o tempo, à medida que eu pedia, pelo amor de Deus, me mostra onde eu tô errando. Aí ele me mostrou, nossa, ele estava errando em muitos lugares. E manter a mágoa no meu coração. Então aí eu pude sentir o poder da chave do perdão. O poder de aceitar minha história de vida. Né? E parar de querer ser um fracasso, como quem quisesse dizer para o pai e para a mãe, olha, vocês foram péssimos pais, olha o que virou da minha vida. É isso que tem no nível bem profundo, tá? Quando você fracassa, você quer punir seu pai e sua mãe. Um ou outro, ou os dois. Então, o que me tirou foi isso, foi perceber que eu precisava. Foi a frequência vibracional que me tirou. Foi começar a exercitar a gratidão, foi começar a limpar o meu coração, assumir a responsabilidade e falar, tá bom, ok. Tô me sentindo vítima, mas se eu me coloquei nesse lugar, a responsabilidade é minha. Fui eu que permiti, fui eu que deixei, fui eu... Enfim. Então, isso tudo me tirou. Foram pontos que me tiraram da depressão. Exercitar a gratidão, exercitar a alegria, limpar o coração de mágoas e assumir a responsabilidade pela minha própria vida, parar de me vitimizar. Fácil? Não, fiz terapia na época, tomei antidepressivo, mergulhei nos estudos. Como o consultório estava embaixo, eu tinha tempo de sobra, então eu passava o dia inteiro praticando, o dia inteiro. Só dormia ouvindo reprogramação mental, fazendo tapping o dia inteiro, mentalização, tela mental, passava o dia inteiro fazendo tudo que eu ensino para vocês na mentoria, nos atendimentos. Então fica claro que a gratidão é um estilo de vida? Sim, Graciela, você que está perguntando, que está dizendo que sente medo de tudo, se pode ser um problema psicológico? Sim, mais do que é psicológico, emocional, mental e tem solução, tá? E não é tão difícil de tratar, não. Se quiser tratar, conte comigo. A gente já está indo para o fim. Eu vou lendo alguns comentários e perguntas aqui, vou respondendo e aí a gente vai caminhando aí. Ainda vou ficar mais uns 10 minutinhos, tá? Até umas 19h50. Como superar uma pessoa que era dependente emocional, manipulação? A pessoa é manipuladora e dependente emocional e termina o relacionamento te culpando por tudo e acaba com a sua autoestima. Pega o seu poder de volta. Começa a cuidar de você. Por que você está dando esse poder? Ele te culpa por tudo, aí você acredita que você é culpada. Nessa altura do campeonato aí ele já minou a sua autoestima. E você acreditou, né? Por medo, por carência, por dependência emocional, foi se sujeitando, chegou nesse ponto de tristeza que chegou. Então agora é olhar para essa realidade dolorida e falar, bom, sair da vitimização, se encarar no espelho, igual eu sempre falo para vocês, olhar no fundo dos seus olhos, pedir perdão, pedir desculpas, te agradecer por ter chegado até aqui. Não tem outro caminho, não. É resgatar esse amor próprio. Resgatar esse amor próprio e parar de acreditar no que o outro te diz. Que você é culpada, aí o outro fala que você é culpada, que você que acabou com tudo e você acredita nisso. Para vocês que estão perguntando, meu arroba tá fixado aqui embaixo, ó, no Resiliência. rafaelavalente.pc.
olha só, Rafa, não tive afeto e carinho da minha mãe. Agora ela não me faz falta e agora ela que está sentindo falta de carinho da minha parte. Aí é tarefa dela. Tarefa dela. Ela que vai ter que lidar com as consequências de como foi. Se você sentir no coração de dar esse carinho, ok. Mas se você também estiver sentindo a necessidade de alçar seus voos e seguir sua vida, e sim, gente, várias pessoas aqui, né, se identificando com a questão da depressão, não é fácil mesmo não, porque a depressão ela é muito mais do que a tristeza. A depressão ela é falta de energia, falta energia, falta. A bioquímica ela tá toda bagunçada, tem hormônios que não estão sendo produzidos na quantidade certa, outros até estão sendo produzidos na quantidade certa, mas não está tendo uma captação, não estão sendo absorvidos pelo seu organismo. O negócio é sério, é real. A pessoa não tem energia nenhuma. Só quem já passou por isso sabe. E é difícil. Eu lembro que eu pedi muito perdão para Deus, porque teve uma época que estava assim, a pior fase da depressão, que estava assim, rasgando o coração, de tanta dor na alma. E sem conseguir levantar, prostrada na cama, chorando o dia inteiro, sem conseguir fazer nada. Muitas vezes minha mãe chegava, né, sofrendo de me ver ali e tentava me tirar e não tinha jeito. E é difícil, é difícil. Você vê o filho olhando pra você, criança, e você ali, passando 2 dias sem conseguir levantar da cama pra cuidar do seu filho. E eu lembro de uma vez, assim, que minha mãe chegou e aí ficou lá naquelas coisas, né, assim, do senso comum, com muito amor, sofrendo de me ver ali, tentando fazer alguma coisa. Só que não tinha como, não tinha energia, estava desfalecendo. E aí eu lembro que teve um dia, em relação a isso, que eu pedi muito perdão para Deus. Que eu falei, nossa, como é difícil ter uma depressão, porque é algo tão abstrato, ninguém compreende, né? Eu desejei, falei, nossa, seria tão bom ter uma doença... Nossa, Deus me perdoe mesmo. Na época eu pensei, né? Eu falei, nossa, eu preferia ter uma doença... Não falei que seria tão bom, eu falei que eu preferia ter uma doença que fosse real, concreta, que as pessoas pudessem ver, falar e ver no exame ali, né? Do que ter aquela dor tão abstrata, que era tão incompreendida. Depois, claro, pedi muito perdão a Deus por isso. Então é difícil mesmo, gente. Então busque ajuda. É difícil sair de uma depressão sozinha. Precisa de ajuda, precisa de técnica, dependendo do caso, vai precisar de medicação, sim. Só que a medicação sozinha não resolve, tá? A medicação sozinha, ela vai ficar só segurando a onda ali, daqui a um tempo seu organismo vai acostumar, vai ter que aumentar a dose, ou vai ter que trocar de remédio, e com o tempo só vai piorar, você vai ficar cheia de sequela e sua vida passou. Então, vamos encerrar voltando aqui para a gratidão? Que você cultive a gratidão como um estilo de vida, reconhecendo o valor da sua vida. A gente está na vida. Seja lá como tenha sido, você está aqui agora é com você, é daqui para frente. E tem um detalhe, vou encerrar a live trazendo isso que é muito importante. Muito importante. Talvez alguns de vocês não compreendam num primeiro momento, quem está aí numa fase muito negativa, muito pessimista, mas o pessimismo é a postura mais cômoda para você ficar. Doido isso, né? Mas é. Vou repetir. O pessimismo é a postura mais cômoda para você ficar. Porque você não precisa agir muito. Você acha que já vai dar errado mesmo? Ah, não. A vida é assim mesmo. Ah, não vai dar certo. Ah, não. E aí você vai ficando. Então, para você ter um otimismo, ter uma alegria de viver,
viver a vida com gratidão, isso vai te pedir movimento, porque a vida é movimento. Então é isso. Então, lembrando vocês, quem está aqui pela primeira vez, quem está no Resiliência, sejam muito bem-vindos no meu perfil pessoal, rafaelavalente.pc. Lembrando vocês que na próxima semana eu não farei lives, eu vou me dedicar a questões da minha vida pessoal e vou só manter os atendimentos. E dia 19 eu volto, e aí eu volto pra valer, viu? Aí eu volto pra valer, aí eu vou trazer tudo que eu puder pra ver se vocês vêm conquistar, buscar, transformar a vida de vocês, vir para uma liberdade emocional, que não tem nada melhor nessa vida do que ter uma liberdade de ser quem você é, uma liberdade emocional. Consequentemente, quando a gente tem liberdade emocional, consequentemente, você vai ter uma liberdade financeira. E é muito gostoso viver a vida assim. Tem problema, do mesmo jeitinho. Tem problema, fica doente, um monte de coisa acontece do mesmo jeitinho. Mas é outra história. Vocês são muito lindos, vocês que me acompanham aqui fielmente. E hoje eu tô cansada, viu? Hoje eu falei, nossa, já que eu vou ficar semana que vem, eu acho que eu vou aproveitar que é feriado. E daí eu lembrei que ontem eu falei que eu vinha, eu falei, não, eu me comprometi com eles, então eu vou. Então cá estou. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre. E dia 19 eu volto, e aí vou voltar assim, pegando firme nas questões de autoestima, de dependência emocional, de relacionamento tóxico, narcisismo, tudo isso. Tudo que te mantém numa dependência emocional, numa vida de escassez, numa vida travada. Porque de verdade, quanto mais pessoas eu conseguir trazer pro lado de cá, é o meu propósito. Um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente fim de semana. Colocar o meu Pix fixado. Vocês podem comprar selo. Comprem selo. Será que o Instagram repassa? Deve repassar, né? Um beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus.